sobre o imposto de renda aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Thaís Freitas, bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvinte aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. O espírito de carnaval já domina esse estúdio. É verdade. Já domina esse estúdio. Tô precisando de folga, viu, exatamente. Thaís? Anota aí. Olha, eu quero falar hoje para o ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre imposto de renda. Calma, gente, é carnaval, mas é notícia boa. Mas a gente tem que olhar com calma porque foi anunciado ontem pelo presidente Lula sobre a correção da tabela do imposto de renda. Primeiro, chamar a atenção que não é por acaso que houve uma mudança no tom do governo, especialmente do presidente da República, em relação aos seus pronunciamentos, aos seus anúncios. Na semana passada, o tom era um tom muito crítico, um tom muito forte, muito agressivo em relação à política de juros do Banco Central, e aos poucos isso foi deixando lugar à chamada onda de boas notícias. Isso não é novo, não é? Muitos governantes usam isso também para fazer ali um estique-puxa, para ir dosando qual é a dose de tensão política que é colocada sobre os entes que são as vítimas do momento. Nesse caso aqui, o presidente do Banco Central. Bem, na semana passada o tom crítico era o dominante e a partir de um determinado momento ele deixou de aparecer nas falas de Lula, nas falas dos seus ministros e também na fala do presidente do Banco Central. A poeira foi baixando, ontem houve a reunião do CMN, sem nenhuma decisão relevante, mas com espaço para conversa entre o ministro da Fazenda, o presidente do BC e a ministra Simone Tebet do Planejamento. Para alguns analistas, era isso que Lula queria, no fim das contas. Primeiro, colocar em debate a questão dos juros, e se esse era o objetivo, sim, ele foi atingido, levando até alguns pensadores da economia brasileira a se manifestarem contra esse atual patamar dos juros, quase 14% na taxa básica, os juros mais altos do mundo, mas também de colocar Roberto Campos Neto na parede para forçar uma negociação ou uma conversa com o ministro da Fazenda em que ele não chegasse tão cheio de si. Se foi esse o objetivo, a gente vai descobrir se deu certo nas cenas dos próximos capítulos. Mas, se Lula deixou de lado esse discurso mais agressivo e passou, por exemplo, a fazer viagens, a anunciar a retomada do Minha Casa Minha Vida e ontem a anunciar o reajuste do salário mínimo, um pouquinho acima da inflação, mas acima da inflação, e também a correção da tabela do imposto de renda, bem abaixo daquilo que tinha sido prometido na campanha, mas sim, uma correção na tabela do imposto de renda, coisa que não é sempre que acontece, a gente deduz que, nesse momento, o governo está dedicado a gerar fatos positivos sobre ele mesmo. Bem, se são fatos positivos que nos ajudam, melhor assim, certo? Bem, salário mínimo vai subir de 1.302 para 1.320 a partir de 1º de maio, num reajuste acima da inflação. E a tabela do imposto de renda vai ser corrigida e vai se criar uma nova faixa de isenção. Hoje, a isenção é de R$ 1.908. Minha gente, quem ganha R$ 1.909 paga imposto sobre a renda. Sobre a renda. E não é imposto aquele que a gente paga no consumo. Qualquer produto que a gente compre hoje no Brasil tem imposto embutido até sabe-se lá aonde. Não é esse. E, aliás, o imposto sobre o consumo é um imposto muito injusto, porque ele onera no mesmo patamar quem é pobre e quem é rico. Tanto faz. Quando você compra uma garrafa de água, o imposto para o rico e para o pobre é o mesmo. E claro que isso sempre pesa mais no orçamento de quem ganha menos. No caso de imposto de renda hoje, nós temos, por exemplo, famílias de 3, 4 pessoas. Se uma pessoa apenas trabalhar e tiver essa renda de 1.909, ela é onerada pela renda. É uma loucura isso que acontece no nosso país. Mas esse também é um instrumento que é usado por vários governos, e isso não é de hoje, para aumentar a arrecadação. É só não corrigir. Não tem nenhuma lei que, de alguma forma, indexe a tabela do imposto de renda à inflação, à remuneração média. Isso aí fica ali ao bel prazer do governante de plantão. O presidente Lula diz que o reajuste será para R$ 2.640 da isenção do imposto de renda, equivalente a 2 salários mínimos. Ainda é muito baixo, muito baixo. Ele se comprometeu
a fazer esse reajuste até R$5 mil, o valor divulgado na campanha, até o fim do mandato dele. Algumas dúvidas. Esse valor novo vale já para agora ou só para o ano que vem? É uma dúvida. Tudo indica que pode valer sim para esse ano, até porque as regras do imposto de renda ainda não foram divulgadas, dá tempo de incluir. Mas o presidente não foi taxativo, então a gente tem que acompanhar essa possibilidade. E a segunda dúvida é em relação às faixas, porque todos sabem que o imposto vai aumentando de acordo com a faixa salarial. Esse aqui que incide sobre a faixa mais baixa é de 7,5%, a alíquota mais alta é de 27,5%. Esse reajuste vai se aplicar automaticamente a todas as faixas, como sempre aconteceu, ou não? É uma dúvida que também vai ter que ser esclarecida. O último reajuste integral da tabela do imposto de renda, está sentado aí, foi realizado em 1996. Século passado, 1996. Houve um reajuste feito também durante o governo Dilma, quando a faixa de isenção passou de 1.787 para os atuais 1.903, mas muito longe da correção integral. Nos cálculos das entidades que trabalham com tributação, hoje a defasagem acumulada na tabela do imposto de renda é de quase 150%. Ou seja, tem muita gente pagando imposto sobre a renda que não deveria pagar. E aí, a gente tem que olhar também para qual vai ser a forma de compensação, já que o Estado está dizendo que vai abrir mão dessa receita. E aí? Isso aí vai ser compensado como? De que forma? Quais vão ser as consequências? Tem muito economista fazendo conta e dizendo que se de fato os 5 mil forem adotados como critério de isenção de imposto de renda em algum momento desse governo, vai haver uma perda muito grande na arrecadação. 800 bi é a conta básica. Isso vai sair da onde? Num cenário de reforma tributária, deve sair da reforma. Tem muita coisa ainda para ser esclarecida sobre reforma tributária, que até esse momento é um protocolo de intenções, uma boa vontade, como a gente já viu ser anunciado também várias e várias vezes ao longo dos últimos anos. E uma dificuldade muito grande. Por quê? Se está muito claro que o governo não vai abrir mão de receita, mas vai mexer na forma de cobrar impostos, alguém vai pagar menos, e se alguém vai pagar menos, alguém vai pagar mais. Quem é esse alguém que vai pagar mais? Quando a gente lida com estados, com municípios, com as forças produtivas, são todos entes que têm ali força política, têm condição de se fazerem ouvidos. Não vai ser muito fácil, como nunca foi. Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. 8h16 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Pedro.